Na aula de hoje, discutiremos a função mobilizadora do Conselho Escolar. Iremos abordar a importância da mobilização das comunidades escolar e local com vistas ao fortalecimento do Conselho Escolar. Faremos uma reflexão sobre o processo de eleição dos conselheiros escolares no sentido de qualificar a participação. Bom dia a todos. Podemos começar a nossa reunião? Por qual ponto da pauta nós iremos iniciar nossa reunião de hoje? Hoje nós iremos preparar o processo de eleição dos conselheiros escolares. Para agilizar o definir a comissão eleitoral e preparar cédulas de votação. Calma, pessoal. Para garantirmos um processo eleitoral de qualidade, há outras etapas a serem consideradas também. É mesmo. Como vamos desenvolver um processo eleitoral de qualidade sem pensarmos antes na mobilização da comunidade? A palavra mobilização nos remete à ação de mobilizar. Quando convocamos, queremos que outras pessoas estejam junto a nós. Portanto, mobilização é a ação de chamar, agregar as pessoas em torno de um objetivo comum. Mobilização é o chamado do Conselho Escolar à comunidade, para se integrar, acompanhar e participar do cotidiano da escola com vistas a uma educação com qualidade socialmente referenciada. Mobilizar é convocar para atuar na busca de um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhado. Conforme afirma o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro, a mobilização social é muitas vezes confundida com manifestações públicas, com a presença das pessoas em uma praça, passeata, concentração. Mas isso não caracteriza uma mobilização. A mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade decide e age com um objetivo comum, buscando cotidianamente resultados decididos e desejados por todos. Bernardo Toro e Nízia Maria Duarte Werneck afirmam ainda que participar ou não de um processo de mobilização social é um ato de escolha. Por isso se diz convocar, porque a participação é um ato de liberdade. As pessoas são chamadas, mas participar ou não é uma decisão de cada um. Essa decisão depende essencialmente das pessoas se verem ou não como responsáveis e como capazes de provocar e construir mudanças. Convocar vontades significa convocar discursos, decisões e ações no sentido de um objetivo comum, para um ato de paixão, para uma escolha que contamina todo o cotidiano. Acho importante mesmo as pessoas se organizarem para buscar a melhoria da qualidade da educação. Por isso, o Conselho deve desempenhar uma função mobilizadora. Na função mobilizadora, os conselheiros promovem a participação, de forma integrada, dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da educação. Então cabe ao Conselho Escolar, cada vez mais, desencadear ações que promovam a mobilização e a participação de toda a comunidade escolar e local no cotidiano da escola, com o objetivo de juntos enfrentarmos o grande desafio que é garantir educação de qualidade para todos. Mas como podemos mobilizar tanta gente? É uma tarefa muito difícil. Rosa, nós podemos fazer várias coisas. Vou sugerir algumas que acho interessante. Uma primeira estratégia de mobilização é a divulgação. Para isso, podemos usar o mural do Conselho Escolar. Nele serão inseridos as demandas das comunidades escolar e local, as pautas da próxima reunião do Conselho Escolar, divulgação dos principais resultados e encaminhamentos das reuniões. Podemos também divulgar no mural todo o processo eleitoral. No processo de divulgação, é fundamental deixar claro para os estudantes e professores como será realizado o processo eleitoral, suas características, prazos, candidatos, períodos e etc. Gente, além do mural para as divulgações das eleições, podemos criar um site, um blog e também anunciar na rádio escolar. Muito bem pensado, Rafael. Isso vai ajudar muito na divulgação. Vamos lá, acrescentem a ideia do Rafael aí no quadro. E por fim, distribuiremos informes escritos como folder, jornal do conselho e etc. Ei, pessoal, essa vocês podem deixar comigo que me comprometo em ficar na porta da escola entregando os folders para divulgação do processo eleitoral.
Outra estratégia de mobilização interessante é envolver toda a comunidade para conhecer o conselho escolar. Ninguém participa efetivamente daquilo que não conhece. Mas você teria alguma sugestão para essa ação? Sim. Pensei em 2 ações que seriam bem legais. Primeiro, através de seminários e palestras. Nestes seminários, poderemos dar ênfase a alguns temas, como, por exemplo, definição de conselho escolar, suas principais características e atribuições e como o conselho escolar pode contribuir para a qualidade da educação. Podemos realizar também, como segundo ponto, plenárias e assembleias, pois é muito importante lembrar a necessidade de mobilização para ampliar a participação nas assembleias gerais. A Assembleia Geral deve ser convocada pelo Conselho Escolar, que é um espaço democrático, onde toda a comunidade escolar e local se reúne para compartilhar e decidir as grandes questões referentes à escola. Mas alguém poderia dizer como são essas assembleias? Essas assembleias são soberanas nas suas decisões, ou seja, qualquer deliberação em contrário só terá validade se novamente apresentada e referendada por outra Assembleia Geral. As Assembleias Gerais podem ser convocadas, entre outros, para o esclarecimento do papel do Conselho Escolar, para divulgar as propostas de trabalho das escolas e para fazer um balanço das atividades realizadas. Podemos também fazer abordagens de temáticas atuais. Os seminários temáticos se constituem como uma importante estratégia de mobilização e qualificação. Neles podem ser tratados temas sociais e atuais de interesse comum que contribuam para um melhor desenvolvimento dos processos educacionais na escola, tais como temas ligados à dengue, violência, bullying, drogas, homofobia, etnias, gênero e cultura. Esta é uma forma de chamar a comunidade para conjuntamente ou coletivamente, sob a coordenação do Conselho Escolar, refletir sobre essas grandes questões. O Conselho Escolar pode sugerir temas que foram objeto de demanda da comunidade, por exemplo, caso de drogas na escola, homofobia, dentre tantos outros. Também seria interessante trabalhar esse envolvimento na reunião de pais e nos planejamentos com professores e funcionários. Isso mesmo, Yolanda. Durante essas reuniões, é importante garantir um espaço na pauta, que possibilite a participação dos conselheiros, na perspectiva de construção de um diálogo constante com a comunidade. Preparei esse cartaz para que todos possam ver e participar da eleição do Conselho Escolar. É isso aí, Rafael. Assim fica bem claro que estamos em pleno processo de eleição. Mas como esse processo ocorre? O Conselho Escolar, diferentemente de conselhos regulamentadores, não se constitui por indicação de seus representantes, mas por um processo eleitoral. Há conselhos, por exemplo, como o Conselho de Educação, cujos membros são indicados pelas categorias que representam. O Conselho Escolar é diferente. Cada membro deve ser eleito por seus segmentos, por um processo amplo, democrático e transparente, que envolva toda a comunidade escolar. Mas como vamos constituir a comissão eleitoral? Yolanda, é necessário que haja uma reunião com a comunidade para a constituição da comissão eleitoral. A comissão eleitoral deve contar com a participação de, no mínimo, um representante de cada segmento. Vale a pena lembrar que, se o conselheiro for também candidato, ele está impedido de participar da comissão eleitoral. E mais, também é recomendado que a comissão eleitoral possua um presidente, secretários e mesários que conduzam os processos. Recomenda-se ainda que na composição da comissão eleitoral haja representatividade de todos os turnos da escola. Mas tem um ponto que deve ficar bem claro para a transparência do processo eleitoral. Qual, Luiz? As atribuições da comissão eleitoral. É verdade, Luiz. Você tem razão. Isso é muito importante para a transparência do processo. Dentre as ações da comissão eleitoral, destaca-se a divulgação do cronograma de todo o processo de eleição, com datas referentes à publicação do edital, inscrição dos candidatos, período de campanha, eleição e a posse dos conselheiros. Vale ressaltar que este edital deve ser publicado com bastante antecedência para garantir toda a mobilização e o processo democrático. Realização de assembleias gerais e plenárias por segmento separadamente, para apresentação dos candidatos e suas propostas. Registrar todo o processo eleitoral por meio de atas e relatórios. Realizar a inscrição dos candidatos. Providenciar as condições materiais necessárias para realizar a eleição,
como, por exemplo, urnas, cédulas, listas de presença e de eleitores, divulgação dos resultados e posses dos conselheiros. Realmente, as atribuições são muitas. Por isso, acho que devemos estar atentos às dificuldades que poderão surgir durante o processo. Ah, Esther, sei do que você está falando, mas devemos perceber que o tempo e conflitos de interesse são aspectos que inicialmente podem ser considerados dificuldades, porém, podem ser vistos como uma potencialidade para fortalecer o grupo. Neste sentido, a dificuldade passa a ser um desafio, assumido coletivamente pela comunidade escolar. Rosa, eu penso da seguinte maneira. Uma dificuldade problematizada e superada por todos passa a fortalecer a construção da identidade coletiva. Isso é um elemento indispensável no processo de construção democrática. E quem pode fazer parte do Conselho Escolar nesse processo de construção democrática? Essa eu posso responder, Esther. Devem fazer parte do Conselho Escolar o diretor da escola e a representação dos estudantes, dos pais ou responsáveis pelos estudantes, dos professores, dos trabalhadores em educação não docentes e da comunidade local. Como todo órgão colegiado, o Conselho Escolar toma decisões coletivas. Deste modo, ele só existe enquanto está reunido. Ninguém tem autoridade especial fora do colegiado só porque faz parte dele. Daí a importância das reuniões periódicas com os conselheiros. Vale lembrar que o diretor atua como coordenador na execução das deliberações do Conselho Escolar, visando a efetivação do projeto político-pedagógico na construção do trabalho educativo. Ele poderá ser, ou não, o próprio presidente do Conselho Escolar, conforme estabelecido pela legislação em vigor. E quanto aos outros membros? Os membros efetivos são os representantes de cada segmento. Os suplentes podem estar presentes em todas as reuniões, mas apenas com o direito à voz, se o membro efetivo estiver presente. E mais, recomenda-se que os conselhos escolares sejam constituídos por um número ímpar de integrantes, observando as diretrizes do sistema de ensino e a paridade entre os segmentos já citados, ficando os diretores das escolas como membros natos. Os diretores no exercício da função têm a sua participação assegurada no conselho escolar. Essa parte eu entendi. Mas como faço para escolher um bom conselheiro escolar? A escolha dos membros do conselho escolar deve considerar a representatividade, a disponibilidade, o compromisso, dentre outros. O conselheiro deve saber ouvir e dialogar, assumindo a responsabilidade de acatar e representar as decisões da maioria, sem nunca desistir de dar opiniões e apresentar suas propostas, pois o conselho escolar é, acima de tudo, um espaço de participação e, portanto, de exercício de liberdade. A eleição dos integrantes do Conselho Escolar deve obedecer às diretrizes do sistema de ensino. Nesse sentido, é importante definir alguns dos aspectos que envolvem esse processo: mandatos dos conselheiros, forma de escolha, existência de uma comissão eleitoral, convocação de assembleias gerais para deliberações, existências de membros efetivos e suplentes. E depois da eleição, deve-se agendar uma data para a posse dos conselheiros. Na eleição, alguns cuidados devem ser observados, tais como: o voto deve ser único, não sendo possível votar mais de uma vez na mesma unidade escolar, garantir a paridade dos segmentos, assegurar a transparência do processo eleitoral, realizar debates, apresentar planos de trabalho e outros. Muito bem. Acho que ficou claro para todos como se dá a escolha dos participantes do conselho escolar, certo? Assim sendo, podemos dar por terminada a nossa reunião de hoje. Espera aí, e depois da posse? O que é que acontece? Existe alguma orientação para a atuação dos conselheiros? Sim. Após a posse, proponho a realização de cursos para a formação dos conselheiros, no sentido de qualificar a sua atuação. Quanto mais o conselheiro se qualifica, mais se fortalece o conselho escolar, pois conselheiros capacitados estão mais preparados para atuarem junto à comunidade no desenvolvimento de suas funções. É mesmo, Yolanda. E para complementar a formação, podemos criar grupos de estudo para estudar e debater os cadernos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.
Bem pensado, Ceci. Poderíamos dividir os cadernos entre os conselheiros e cada um apresentaria o conteúdo dos cadernos para os demais membros do conselho, manifestando suas opiniões. Ei, pessoal, não vamos esquecer de divulgar no mural do Conselho Escolar as deliberações da reunião de hoje. Mobilizar, divulgar e envolver as comunidades escolar e local faz nascer um conselho escolar forte e consistente. Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.